Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Esse é o seu Diário Econômico PicPay. O desempenho abaixo do esperado do setor de serviços em dezembro reforçou a hipótese de desaceleração da economia brasileira e corroborou para a queda do Ibovespa. O volume de serviços no Brasil recuou 0,5% em dezembro, ficando abaixo da nossa projeção de retração de 0,2%. Esse foi o segundo resultado negativo consecutivo após o setor atingir seu recorde histórico. Ainda assim, na comparação anual, os serviços cresceram 2,4%, marcando o 9º mês seguido de expansão. Com isso, o setor de serviços encerrou 2024 com uma alta acumulada de 3,1%. O resultado foi influenciado pela queda na demanda em 3 das 5 atividades analisadas, com destaque para outros serviços, que recuou 4,2%. Também registraram retração os serviços profissionais, administrativos e complementares e de informação e comunicação. Por outro lado, os serviços prestados às famílias e os transportes apresentaram uma variação positiva. Apesar do setor de serviços ainda estar próximo do seu melhor nível histórico, o resultado da PMS reforça a nossa análise de desaceleração moderada da atividade econômica no quarto trimestre de 2024. Tendência que deve se acentuar em 2025. Em pronunciamento, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao comentar o dado durante o seminário sobre política monetária no Rio de Janeiro, disse haver expectativa de desaceleração da economia nos próximos meses, mas afirmou que é preciso serenidade ao interpretar os dados. Outra fala interessante de Galípolo foi sobre o tempo necessário que o BC vai tomar para ter certeza de que novos dados são tendência. O que ele está querendo dizer, pessoal, que também é a nossa dúvida, se o comportamento recente das variáveis é pontual ou, de fato, entramos numa tendência de desaceleração da atividade e queda do dólar. Porque se for essa a tendência, pode mudar a trajetória das expectativas, que também levaria o BC a olhar de forma mais suave para os juros. Mas ainda não temos como fazer tal afirmação, pois os dados são recentes e são poucos. Outra questão que pode ajudar a inflação é a queda no preço das commodities. Ontem, a afirmação do presidente da Ucrânia sobre uma conversa com Trump para alcançar a paz na região, juntamente com a afirmação do presidente americano de conversas longas e produtivas com Vladimir Putin sobre o mesmo assunto, o petróleo despencou mais de 2%. Se realmente esse cenário se concretizar, teremos mais um vetor de baixa para a inflação. Essa possibilidade do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia fez o dólar perder força e encerrar nas mínimas. Frente ao real, a moeda americana fechou na estabilidade, mantendo os R$ 5,76. A inflação americana que pesou no mercado. Após o CPI de janeiro registrar avanço de 0,5% ante dezembro, o que gerou reação negativa imediata nos ativos de risco. Na comparação anual, o avanço foi de 3% em janeiro, superando a meta de inflação do Fed de 2%. O resultado mensal superou até mesmo as medianas das expectativas de 0,3%. Os investidores passaram a precificar, então, que, por conta da inflação pressionada nos Estados Unidos, a probabilidade do Fed não realizar mais nenhum corte de juros esse ano aumentou, dando tração aos treasuries. Para hoje, a agenda traz produção industrial na zona do euro e a inflação ao produtor nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, teremos a divulgação da PMC, pesquisa mensal do comércio, referente ao mês de dezembro. A nossa expectativa é que o varejo registre uma retração de 0,2%, com crescimento de 4,9% em 2024. No entanto, em relação ao conceito ampliado, revisamos nossa expectativa para 4,3%, devido ao resultado de novembro mais fraco que o esperado. Para 2025, projetamos uma desaceleração no crescimento influenciada principalmente pela redução do dinamismo da economia global e a manutenção de juros elevados por um período prolongado. Apesar desse cenário desafiador, esperamos que a retração seja moderada. Alguns fatores devem ajudar a sustentar o consumo das famílias, como o mercado de trabalho aquecido, o aumento da massa salarial e o crédito ao consumidor. Esses elementos podem compensar parcialmente o impacto negativo de uma inflação mais alta e do efeito prolongado das taxas de juros em níveis elevados, mantendo assim o consumo. Seguimos de olho nos desdobramentos do cenário geopolítico, que pode trazer um outro sentido para as projeções, e eu volto amanhã com essas análises. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.